Em 1999, uma idosa foi encontrada sem vida em sua cama. Mas havia algo incomum que deixou toda a sua família apavorada. A face e o rosto da idosa havia desaparecido e não havia nenhum sinal de crime no local. No vídeo de hoje falaremos do inexplicável caso Santa Isabel, o Arquivo X brasileiro. Se você gosta de casos criminais, terror e mistério, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aproveita, já deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento e bora pro caso. Esse caso aconteceu no bairro Itapetí, em Santa Isabel, localizado a aproximadamente 70 quilômetros da cidade de São Paulo. Santa Isabel é uma cidade relativamente pequena, possuindo cerca de 53 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022. Dona Alzira Maria de Jesus, de 70 anos, era natural do Ceará, mas morava em uma residência no bairro Itapetí, com seu filho Manuel Edivaldo, sua nora Sônia Aparecida e sua neta de 10 anos que não teve identidade revelada. A dona Alzira não estava bem de saúde, ela estava doente e acamada, e por conta disso a Sônia, que era sua nora, tomava conta dela. Um dia anterior à tragédia, a nora, preocupada com a piora no estado de saúde de Dona Alzira, pediu para que seu marido a levasse ao médico. Manuel concordou, mas disse que só a levaria no hospital no dia seguinte e que teria que sair mais cedo do trabalho para levá-la. Manuel era proprietário de uma banca de jornais que ficava próxima à cidade de Guarulhos. No fatídico dia 24 de junho de 1999, por volta das 8h10 da manhã, Manuel já havia saído para o trabalho como fazia todos os dias de manhã. Então Sônia foi levar o café da manhã no quarto para Dona Alzira. Mas infelizmente, para sua surpresa, ela encontrou o corpo de Dona Alzira sem vida na cama. Ela notou que o corpo de Dona Alzira não se mexia, ela também não respirava e estava muito gelada. Assustada, Sônia pegou a sua filha e foi até o orelhão mais próximo para ligar para o marido e avisá-lo sobre o falecimento da mãe dele. Me sinto uma velha tendo que explicar isso, mas nos anos 90 até início ali dos anos 2000, aqui no Brasil não era muito comum que todas as famílias tivessem telefone em casa. Então quem não tinha telefone em casa tinha que utilizar orelhões, que eram telefones públicos que ficavam na rua. Se você nunca viu um orelhão na sua vida, é esse aí que está aparecendo na foto. Com medo de voltar para casa, Sônia ficou na mercearia, onde ficava o orelhão, aguardando o marido fechar a banca e retornar para casa. Após cerca de 40 minutos, o Manuel chega, então ele, a Sônia e a filha retornam para casa. O Manuel foi até o quarto para ver o corpo da mãe, enquanto Sônia ficou com a filha na entrada da casa. Só que, inesperadamente, o Manuel começou a gritar. Sônia estranhou aqueles gritos do marido porque ele já sabia que a mãe havia falecido. Então ela decidiu ir até o quarto para ver o que estava acontecendo. Mas o que havia naquele quarto era uma cena digna de filme de terror. Na cama estava o corpo de Dona Alzira, mas misteriosamente o seu rosto havia desaparecido. Sua face estava sem os olhos, sem a pele, sem a carne, tudo tinha sido removido, deixando apenas a caveira exposta. Muito apavorados, Manuel e Sônia saíram correndo de volta à mercearia. O dono da mercearia se assustou com o estado do casal, principalmente com Manuel. Ele perguntou o que havia acontecido. O Manuel disse que a mãe dele havia falecido e que precisava levá-la ao médico. Esse dono da mercearia se chamava Paulo. E o Paulo achou que o Manuel estivesse se sentindo de certa forma culpado pelo falecimento da mãe e ofereceu o próprio carro para poder levar a Dona Alzira até o hospital. Até que em determinado momento, Manuel conta o que de fato havia acontecido com a sua mãe. E imediatamente Paulo aciona a polícia para pedir ajuda. Às 10 horas da manhã, 2 delegados chegaram ao local com mais alguns policiais para investigar o ocorrido. E após analisar a cena do suposto crime, não encontraram absolutamente nada. O local estava totalmente limpo. Não havia nenhuma gota de sangue na camisola que Dona Alzira usava e também nenhum vestígio de sangue no lençol, travesseiro ou até mesmo na casa.
Detalhe é que tanto a camisola como as roupas de cama eram de cores claras. Então, como conseguiram fazer aquilo com Dona Alzira sem deixar nenhum vestígio? A polícia revirou toda a casa à procura de alguma parte do rosto da Dona Alzira, e também por lençóis e roupas sujas de sangue, faca ou qualquer coisa que pudesse ter sido usado, mas nada foi encontrado. De alguma forma, não havia nenhum indício de que um crime havia ocorrido ali, o que era muito bizarro. Um fato intrigante que chamou a atenção da polícia é que o corpo da Dona Alzira estava quente, o que não fazia o menor sentido, já que a própria nora havia dito que o corpo estava gelado quando a encontrou pela manhã. Os delegados encaminharam o corpo de Dona Alzira para o IML da cidade de Guarulhos para perícia. A família ficou muito assustada e com medo de continuar morando naquela residência, então decidiram passar um tempo na casa de parentes. No IML foi constatado que o rosto da Dona Alzira havia sido removido com precisão cirúrgica, algo que só um cirurgião conseguiria fazer com tanta destreza. O nariz, a orelha esquerda, a língua, os 2 globos oculares, pele e músculos da face foram completamente removidos. Após exames, foi constatado que a causa da morte foi choque séptico em decorrência de uma pneumonia e que as lesões na face foram feitas após o falecimento de Dona Alzira por pequenos animais roedores. Para os médicos legistas que procuravam por qualquer resposta lógica que pudesse desvendar esse mistério, o rosto de Dona Alzira foi removido por ratos, enquanto Sônia havia saído de casa para ligar para o marido. Para esses médicos, os ratos teriam entrado na residência por uma pequena abertura que havia na porta da casa. Porém, os 2 delegados do caso não concordaram com o laudo emitido pelos legistas do IML, pois o corte no rosto de Dona Alzira foi feito de forma limpa, provavelmente por um instrumento cortante como um bisturi, e não haviam marcas de mordida em nenhuma parte do corpo. E tanto a Sônia quanto o Manuel falaram que não haviam ratos na casa onde moravam. Um dos delegados chegou a dizer publicamente que um ser extraterrestre poderia ter sido responsável por aquilo. O corpo de Dona Alzira foi sepultado imediatamente após a perícia no cemitério localizado ao lado do IML. Nada fazia sentido nesse caso. Haviam mais perguntas do que respostas. A mídia e a polícia buscavam culpados ou qualquer coisa que pudesse estar conectado ao caso, mas não encontraram nada. Inclusive, a nora de Dona Alzira, a Sônia, chegou a ser considerada suspeita. Mas como não foram encontradas evidências que pudessem ligá-la ao caso, essa hipótese foi descartada. E por conta dessa suspeita da polícia, o casamento de Sônia e Manuel passou por uma crise e eles ficaram separados por 2 anos. O caso foi parar em rede nacional no programa Brasil Urgente, apresentado pelo Datena na TV Band e em diversos jornais do país. Mas existem algumas coisas estranhas que aconteceram no mesmo dia da morte da Dona Alzira que deixam esse caso cada vez mais bizarro. O Paulo, dono da mercearia, disse que na madrugada do dia 24 de junho, dia em que Dona Alzira faleceu, seu cachorro começou a uivar de madrugada, de 1h da manhã até às 8h30. Naquele mesmo dia, Paulo disse que encontrou com um vizinho, que também relatou que seu cachorro passou a madrugada inteira uivando. Um outro vizinho relatou que seus gansos naquela madrugada estavam inquietos e não paravam de grasnar. De acordo com os legistas, Dona Alzira faleceu por volta das 2h da manhã, mas estranhamente essa informação não foi colocada no laudo da necrópsia. Outro fato estranho sobre esse laudo é que ele só foi emitido pelos legistas no dia 27 de junho, sendo que o corpo de Dona Alzira foi encaminhado ao IML ainda no dia 24 e sepultado no dia seguinte, dia 25 de junho. Então, como eles puderam realizar o sepultamento sem a emissão do laudo da necrópsia? E por que os médicos legistas colocaram que ratos teriam sido responsáveis pelo desaparecimento do rosto de Dona Alzira, se nem mesmo a polícia concordava com essa teoria? Agora vamos analisar os horários. Dona Alzira faleceu às 2h da manhã do dia 24 de junho. Ela foi encontrada sem vida pela nora às 8h10 da manhã. Às 8h30, os animais da vizinhança se acalmaram, sendo que nesse horário, Sônia já estava no orelhão da mercearia ligando para o marido Manuel. Ou seja, o rosto de Dona Alzira foi removido entre 8h10 a 8h40 da manhã. Quem quer que tenha feito aquilo foi extremamente rápido e cauteloso, pois não deixou nenhuma pista sequer. E obviamente ratos não seriam capazes de fazer tal coisa de forma tão limpa e em tão pouco tempo.
Outra questão que ficou sem resposta foi o fato da polícia ter encontrado o corpo de Dona Alzira quente. Se ela havia falecido de madrugada e pela manhã a Nora havia encontrado o corpo dela frio, como que o corpo poderia ter ficado quente se não haviam sinais de queimadura? De acordo com estudiosos que analisaram o caso, a radiação poderia ser uma causa provável, mas infelizmente os legistas não realizaram nenhum teste de radiação para verificar essa hipótese. Para deixar esse caso ainda mais intrigante, no dia 9 de junho de 1999, 15 dias antes do falecimento de Dona Alzira, uma senhora que também mora no bairro Itapetí escutou seus cães chorando de madrugada. Ela achou que os cães estivessem brigando e até ia verificar, mas tudo ficou quieto de repente. Então, como tudo ficou quieto, ela nem foi ver o que era e decidiu ir dormir. Pela manhã, quando ela foi ao quintal, ela se deparou com um dos seus cachorros sem vida e com a cabeça separada do corpo. O mais estranho é que a cabeça do animal foi perfeitamente cortada, algo que o outro animal não seria capaz de fazer. Muitos acreditam que alienígenas seriam os responsáveis por tal ato macabro, já que casos semelhantes aconteceram no Brasil. Um dos casos mais famosos ocorreu em Guarapiranga, onde o corpo de um homem de 53 anos foi encontrado mutilado, de forma similar à Dona Alzira. O caso Santa Isabel continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos e é considerado o arquivo X brasileiro. A precisão cirúrgica das mutilações, a ausência de sangue e vestígios, os relatos de animais inquietos e as dúvidas no laudo médico são elementos que desafiam qualquer explicação lógica. Será que forças além da nossa compreensão podem estar por trás desse caso? Ou estamos lidando com algo muito mais sombrio e misterioso? Independentemente da resposta, o caso Santa Isabel é um lembrete de que nem tudo pode ser explicado com facilidade. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela fatídica manhã de 1999. Qual é a sua teoria para esse caso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Não esqueça de deixar o like e um comentário para ajudar no engajamento. Obrigada por assistir e até a próxima!